Eu estava sentado na cozinha ensolarada de uma mansão em estilo vintage em Charleston, onde minha cunhada, Miranda, organizava o brunch mensal da família. O tempo estava maravilhoso, e a mesa tinha sido cuidadosamente arrumada com toalhas de linho cor de marfim e taças de cristal brilhantes que refletiam a luz suave da manhã. Tudo parecia perfeito, pelo menos, até eu me ver encarando a xícara de café à minha frente, me perguntando se deveria ou não levá-la aos lábios. Fui eu quem preparei, Everly, disse meu marido, Kyle, com um sorriso, enquanto colocava a xícara diante de mim. A voz dele era despreocupada, mas o olhar, aquele olhar fez um calafrio subir pela minha espinha. Testei uma receita nova só para você. O aroma chegou até mim quase de imediato. Algo estava errado. Não apenas errado, era estranho. Um cheiro metálico, quente, fora de lugar, como se aquele café não pertencesse ao mundo que eu conhecia. Senti outro arrepio. Miranda estava sentada à minha frente, tomando seu expresso sem desviar os olhos de mim. A expressão dela era perturbadoramente calma, como se estivesse esperando alguma coisa, ou talvez apenas confirmando que algo estava prestes a acontecer. Forcei um sorriso. Kyle, você sabe que eu prefiro café gelado, né? Tentei manter um tom leve, mesmo com a mão tremendo levemente enquanto segurava a xícara. Hoje você tá quebrando a tradição, ele disse, dando de ombros. Pensei em variar um pouco. A Miranda e eu já provamos. Está ótimo. É mesmo? Perguntei, virando o rosto para Miranda, procurando qualquer traço de verdade por trás daquele sorriso quase mecânico. Ela apenas assentiu com um movimento sutil e pousou a xícara sobre a mesa, sem beber mais. Já estava acostumada com esse tipo de cortesia. Em 3 anos de casamento, fui parar no hospital 3 vezes depois de comer na casa de Miranda. Reações alérgicas misteriosas, intoxicações alimentares, cólicas intensas. Nada jamais foi comprovado. Kyle sempre arrumava uma desculpa, comida diferente, estômago sensível, mudança de clima. Miranda, por sua vez, parecia genuinamente preocupada, mandava flores, perguntava como eu estava, mas nunca me visitava. Já não acreditava em coincidências, não depois de quase perder uma reunião importante por causa de um chá detox que ela havia preparado para mim. Mas o que você e a Miranda estavam fazendo na casa dela tão tarde ontem à noite? Perguntei com naturalidade, ainda olhando para o café. Kyle hesitou por um segundo, piscou, visivelmente desconcertado. Estávamos discutindo seu presente de aniversário. Queria te surpreender. Surpreender mesmo? Murmurei, colocando a xícara de lado enquanto fingia procurar o celular na bolsa. Meus olhos voltaram para a mesa. 3 xícaras de café, uma para mim, uma para Kyle, uma para Miranda. A minha era a única intocada, e eu tinha certeza de que eles sabiam disso. Miranda apoiou o queixo na palma da mão, seu sorriso agora quase imperceptível. Everly, você está me preocupando. Anda tão cansada ultimamente. Está tudo bem? Na verdade, não, respondi, olhando para o chão de ladrilhos polidos. Talvez seja porque ainda não tomei meu café. Levei a xícara até os lábios, mas não bebi, apenas encostei, mantendo os olhos fixos neles dois. Eles trocaram um olhar breve e não foi demorado, mas o suficiente para apertar ainda mais o nó no meu peito. Algo estava acontecendo. Se eu não fosse cuidadosa, aquela xícara poderia ser a razão. Eu não podia continuar ali sentada. Levantei-me com o telefone na mão, fingindo ter recebido uma mensagem urgente. Com licença, acho que minha assistente acabou de me mandar uma mensagem. Você se importa se eu usar seu escritório por 1 minuto? Miranda? Claro, fique à vontade, respondeu ela, mas seus olhos me seguiram como os de um predador. Passei pela mesa em direção ao corredor que levava ao escritório. Ao passar pela cadeira de Miranda, tropecei de leve de propósito. Ah, desculpa, exclamei, esbarrando na mesa o suficiente para empurrar as xícaras. Abaixei-me rapidamente para ajeitar a toalha e realinhar as xícaras, num movimento rápido e discreto. Troquei a minha pela dela. Ninguém perceberia a menos que estivesse prestando atenção. Miranda me observou com as sobrancelhas levemente franzidas, mas não disse uma palavra. Entrei no escritório com o coração disparado e as mãos trêmulas de adrenalina. Deixei a porta apenas entreaberta, o suficiente para observar a mesa de longe. Kyle falava ao telefone. Miranda pegou a xícara, minha xícara original, e a levou até os lábios. Prendi a respiração. Ela deu um gole, depois outro. 10 segundos se passaram. Nada aconteceu.
Comecei a questionar minha própria sanidade. Estaria eu exagerando, vendo coisas onde não havia? Então Miranda pousou a mão sobre a mesa. Seu rosto enrijeceu. A outra mão agarrou com força o braço da cadeira. Kylie ergueu os olhos exatamente naquele instante e viu o rosto empalidecido da irmã. Ele se levantou num salto. Miranda? Minha garganta. Tá queimando. Gaguejou ela, com a mão tremendo. Kylie, tem alguma coisa naquela xícara. Saí do escritório, com o telefone já gravando desde o momento em que entrei. Não está se sentindo bem, Miranda? Perguntei, com a voz calma e os olhos fixos em Kylie. Everly, e você? Disse Miranda, a voz falhando, o olhar indo de mim para Kylie. Assustada, você disse que isso só deixaria ela cansada. Não. Espera aí, interrompi, me aproximando. Só cansada? O que exatamente você disse para ela, Kylie? Ele me olhou, sem cor no rosto. Isso não era para ter acontecido. Aquela não era a xícara dela. O silêncio caiu sobre a cozinha como uma nuvem espessa. Peguei o celular do bolso do casaco e o levantei. Eu gravei tudo, inclusive o que ela acabou de dizer, que você prometeu que isso só me deixaria cansada. Miranda levou a mão à barriga, ofegando. Chama uma ambulância, gritou Kylie, agora mexendo no próprio celular. Estou ligando, respondeu, apressado. Eu não sabia que ela tinha pego a xícara errada. Dei um passo para trás e disquei 911. Preciso de uma ambulância no número 145 da Elmhurst Drive. Uma mulher está tendo uma reação severa depois de beber café, está tremendo, com náuseas, as mãos também estão tremendo. É urgente. Passei as informações, mas meus olhos continuaram fixos neles. Miranda caiu no chão. Kylie ajoelhou-se ao lado dela, o rosto branco como papel. Everly, você trocou as xícaras, sussurrou Miranda, com dificuldade. Você sabia. Abaixei-me, mantendo uma distância segura, encarando os olhos dela. Depois de 3 idas ao pronto-socorro em 6 meses, você achou mesmo que eu não perceberia? O café da manhã de aniversário, aquele ovo com gosto estranho, o chá antes da minha apresentação mais importante, e agora esse café. A porta se abriu de repente quando os paramédicos entraram correndo. Dei um passo para trás para deixá-los passar. Kylie, você planejou isso com sua irmã? Perguntei, sem esperar resposta. Por causa do contrato que eu consegui? Ele ficou em silêncio, o suor escorrendo pela testa enquanto Miranda gemia, contorcendo-se de dor no chão. Eu vou com ela para o hospital, disse aos paramédicos. Ela é minha cunhada. Um deles assentiu e fez sinal para que eu o seguisse. Kylie tentou segurar meu braço. Você não entende. Não é o que parece. Afastei-me, minha voz firme, fria como gelo. Não é? Então como você sabia que aquela não era a xícara da Miranda, antes mesmo de ela dizer qualquer coisa? Força, firmeza. Saí pela porta com o peito pesado, mas sem medo. A luz da manhã invadia pelas janelas, revelando mais do que só o dia revelava a verdade, e dessa vez, eles não escapariam. Horas depois, eu estava sentada na sala de espera do pronto-socorro do Hospital St. Vincent, os olhos fixos na porta entreaberta à minha frente. Miranda estava sendo atendida lá dentro. Kylie sumiu assim que os paramédicos a levaram. Ninguém viu por onde saiu. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. Apertei a palma da mão contra a coxa, tentando conter o tremor. Dentro da minha bolsa, o celular ainda estava gravando. Cada palavra dita naquela mesa, cada expressão de Kylie, cada reação de Miranda, inclusive o sussurro final. Não era ela. A porta se abriu. Uma médica de jaleco branco entrou com um rosto sério. Senhorita Everly Carson? Levantei-me de imediato. Sou cunhada da paciente. Ela está fora de perigo, mas ainda muito fraca. Detectamos uma pequena quantidade de uma substância incomum no sangue dela, algo normalmente usado em testes clínicos, não disponível comercialmente. Quer dizer que não pode ser comprado em farmácias? Exatamente. O mais importante, com a quantidade que Miranda ingeriu. Se você tivesse tomado aquele café, as consequências poderiam ter sido bem mais graves. Segurei minha bolsa com mais força, uma mistura de medo e raiva. Quero denunciar isso à polícia, agora. Já ligamos, respondeu ela com gentileza. Um policial está a caminho. Enquanto isso, Miranda pediu para falar com você. Assenti e caminhei pelo corredor silencioso até o quarto. Miranda estava deitada, pálida,
com uma intravenosa no braço, os olhos semicerrados fixos no teto. Ao me ver, franziu a testa e tentou se sentar, mas não teve forças. Achei que você não viria, sussurrou. Não viria? Depois de quase me matar pela 4ª vez em 6 meses, achei que o mínimo que eu podia fazer era olhar nos seus olhos, uma última vez. Respondi com a voz fria como gelo. Miranda apertou os lábios, respirando de forma rasa. Não era para te matar, só para te forçar a descansar um pouco. Descansar? Aproximei-me, baixando o tom. Você quer dizer estar convenientemente fora da reunião para que pudesse apresentar a proposta de Brentwood no meu lugar? Miranda fechou os olhos, como quem se prepara para a dor e para ouvir a verdade em voz alta. Kyle disse que se você não comparecesse, o conselho entregaria o projeto para mim, e para ele. Você estava por trás das vezes em que fui parar no hospital? Perguntei, embora no fundo já soubesse a resposta. Fui eu quem preparou o chá quando você teve aquela reação alérgica, só o suficiente para te deixar tonta. Kyle levou os muffins no seu aniversário. Ele colocou um tempero, foi assim que ele chamou. Sentei-me ao lado da cama dela, sem desviar o olhar. Por quê? Eu nunca competi com ninguém, sempre trabalhei duro, cheguei cedo, fui a última a sair. No ano passado, até deixei o projeto Harper sob seu nome. Miranda suspirou, os olhos ainda fechados. Porque você fazia parecer fácil, os clientes te adoravam, você dizia exatamente o que eles queriam ouvir, e eu também sabia, mas ninguém me ouvia. Trabalhei mais de uma década sem ser notada, aí você apareceu e todos os holofotes se voltaram para você. Fiquei em silêncio, nada justificava o que eles fizeram, mas, sob a luz suave do hospital, eu só via uma mulher devastada pela inveja, uma inveja que consumiu sua razão. E o Kyle? Perguntei, a voz embargada. Ele é meu marido, aquele que prometeu me proteger. Miranda apertou os olhos, e seus lábios esboçaram um sorriso amargo. Kyle nunca protegeu ninguém. Quando você começou a se destacar, tudo mudou. O contrato da Costa, o projeto de Lakeshore, todos foram parar nas suas mãos. A porta se abriu, uma policial entrou, seguida por uma enfermeira. Miranda Stone, disse a policial com firmeza, precisamos que você coopere com uma investigação sobre suspeita de tentativa de envenenamento. Miranda assentiu, fraca, não resistiu. Enquanto se preparavam para levá-la, ela virou o rosto para mim. Everly, não confie em ninguém, nem mesmo em quem dorme ao seu lado todas as noites. Fiquei parada, o coração pesado. Essas palavras me assombraram mais do que a própria confissão. Saí do hospital naquela tarde, sob uma garoa fina. As gotas de chuva batiam no teto do carro enquanto eu permanecia sentada no estacionamento, com as mãos cerradas no volante. As últimas palavras de Miranda ecoavam como um aviso sombrio. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem dorme ao seu lado. Eu sabia, no fundo, que aquela batalha ainda estava longe do fim. Antes de sair dali, enviei a gravação do Brant para meu advogado pessoal, Andrew Gallagher, ex-sócio em diversos casos de propriedade intelectual. Ele não era apenas brilhante, mas absolutamente discreto. Menos de 10 minutos depois, ele me ligou. Sua voz estava calma, mas firme. Everly, esta é a primeira prova de que precisamos, mas vou precisar de mais, algo que mostre que isso não foi um incidente isolado. Olhei para o meu celular, então abri o compartimento da bolsa e retirei meu telefone reserva, aquele que eu mantinha escondido na gaveta da minha mesa, só para emergências. O celular continha um arquivo completo de memorandos de voz e capturas de tela que eu havia coletado discretamente nos últimos 4 meses. A primeira vez que realmente suspeitei que algo estava errado foi em fevereiro, quando desmaiei na sala de conferências, poucas horas antes de apresentar um plano estratégico ao Conselho da Corella. Kyle assumiu o meu lugar como se nada tivesse acontecido e simplesmente repetiu os meus slides. No relatório oficial, ele foi creditado como o apresentador principal. Naquela noite, encontrei um pequeno pacotinho de açúcar branco, sem rótulo, dentro da marmita que Kyle tinha preparado para mim. Não disse nada, mas, a partir dali, comecei a gravar tudo. Criei uma pasta chamada Obsidian, um codinome que escolhi para manter tudo em sigilo. Dentro dela estavam 17 gravações de voz, 24 capturas de tela de mensagens trocadas entre Kyle e Miranda, e um registro detalhado de cada incidente, horários, sintomas, quem cozinhou, quem serviu as bebidas e o que aconteceu depois.
Cada detalhe estava organizado como se fosse um relatório de uma operação encoberta. Enviei todo o material para Andrew, junto com um bilhete. Estou pronta para expor tudo. Não vou deixá-los sair impunes. 30 minutos depois, Andrew me ligou. Everly, isso já não é apenas uma disputa familiar ou um problema de ambiente de trabalho. Isso é um esquema deliberado, sistemático, com a intenção clara de causar danos ao longo de meses. Temos provas de conluio. Estou encaminhando tudo a um investigador, mas você precisa manter a calma e, acima de tudo, não confronte o Kyle diretamente. Assenti em silêncio e, em seguida, fui para casa. A casa que Kyle e eu dividíamos ficava na rua Oakridge, cercada por bordos vermelhos. Não entrei de imediato. Em vez disso, toquei novamente uma mensagem de voz de 3 semanas atrás, uma ligação entre Kyle e Miranda feita da nossa própria sala de estar, quando ele achava que eu estava dormindo. Não foi forte o suficiente, dizia Kyle. Da última vez, ela só ficou tonta. Mesmo assim, apareceu na reunião como se nada tivesse acontecido. Você tem certeza que vai funcionar dessa vez? A voz de Miranda respondeu, fria e objetiva. Enquanto ela perder o lançamento do produto da Argon Co., o cliente vem para nós. Eles querem consistência, não alguém que vive no hospital. Parei a gravação. Um arrepio percorreu meu corpo. Abri a porta da frente. Kyle estava relaxando no sofá, com uma taça de vinho na mão, como se nada tivesse acontecido. Você voltou. Como está a Miranda? Perguntou ele, com um sorriso casual. Eu não respondi. Fui direto para o escritório e tranquei a porta. Eu precisava de um lugar seguro para me preparar. No computador, abri o contrato mais recente com o Henderson Group, um negócio avaliado em mais de 8 milhões de dólares. Meu nome constava como representante direta. Eu sabia que Kyle havia tentado assumir a liderança na apresentação executiva, e havia sido negado. A raiva e o sentimento de traição borbulhavam dentro de mim, mas eu não podia deixar que as emoções obscurecessem meus próximos passos. Liguei a webcam. Comecei a gravar um vídeo de declaração. Meu rosto estava firme, meus olhos, determinados. Minha voz, inabalável. Meu nome é Everly Carson. Fui envenenada várias vezes nos últimos 6 meses pelo meu marido, Kyle Carson, e pela minha cunhada, Miranda Stone. O objetivo deles era minar minha capacidade de trabalhar, me fazer perder reuniões cruciais e redirecionar oportunidades de negócios para si próprios. Salvei o arquivo e nomeei como Boca da Verdade Final 4. Quando saí do escritório, Kyle estava me observando com atenção. Você está bem? Ele perguntou. Sorri. Tudo certo, mas acho que precisamos conversar com um advogado. O rosto dele endureceu por uma fração de segundo. Vi, claramente, ele começando a calcular uma saída. Mas, dessa vez, eu estava um passo à frente, e não iria parar até que toda a verdade fosse revelada. Na manhã seguinte, voltei ao Hospital St. Vincent com tudo que meu advogado havia solicitado, cópias das gravações, um dossiê completo com registros detalhados e a declaração em vídeo que gravei na noite anterior. A polícia já havia sido informada e chegou no horário combinado. A oficial Maria Ellison, acompanhada por 2 colegas e pelo médico responsável do pronto-socorro, me recebeu no setor administrativo. Fui informada da situação, começou Maria, com voz firme. Mas precisaremos revisar toda a documentação e, se possível, confirmar os registros hospitalares das suas admissões recentes. Está tudo aqui, respondi, entregando a ela um pendrive. Está é uma carta do Dr. Brunner, que me atendeu durante minha última internação, em junho. Abriram um notebook, conectaram os fones de ouvido e deram play na gravação do Brant. Enquanto a voz de Kyle ecoava na sala, observei a expressão de Maria se transformar de cética, para atonita, e então para fria como gelo. Aquela não era a xícara dela, repetiu Maria, citando a fala de Kyle. Esse é o ponto de virada. Assenti. Tem mais. Em outras gravações, Kyle e Miranda discutem dosagens, sintomas e o momento exato em que eu deveria sair de cena. Maria olhou para o médico. Precisamos dos exames de sangue da Miranda o quanto antes. Se possível, comparar com os da Everly nas últimas visitas ao pronto-socorro. O médico assentiu. Estamos trabalhando nisso. Mas tem um detalhe crítico. Os exames preliminares da Miranda mostram traços de um composto usado em testes neurológicos comportamentais. Ele não é aprovado fora de laboratório.
Maria se virou para mim. Você faz ideia de onde isso pode ter vindo? Não tenho certeza, respondi. Mas Kyle foi assistente de pesquisa na Universidade Brown durante o mestrado. Um dos antigos colegas dele agora trabalha na Kanner Farm, uma farmacêutica especializada justamente nesse tipo de composto. Maria anotou a informação e, em seguida, acionou o rádio para solicitar uma investigação no local de trabalho de Kyle, as Craftoft Bennett, onde ele atuava como consultor jurídico de contratos comerciais. Menos de 1 hora depois, o relatório chegou. 4 pequenos frascos sem rótulo foram encontrados na gaveta da mesa de Kyle. Cada um estava acompanhado por uma nota manuscrita com detalhes sobre os sintomas observados, o tempo de início dos efeitos e o nome de um projeto relacionado. Uma das anotações dizia: o acordo com Everly Henderson deve durar no mínimo 3 dias. Senti um vazio no peito ao ouvir isso. A verdade, agora, era impossível de negar. Isso não foi apenas uma tentativa de me sabotar no trabalho. Foi uma operação metódica, calculada e executada com uma precisão assustadora. Estamos ampliando a investigação para a Kanner Farm, disse Maria. Se encontrarmos os compostos lá, mais nomes estarão envolvidos. Mas, por hora, Kyle Carson já está sendo intimado. Enquanto discutíamos os próximos passos, um funcionário do hospital entrou na sala e nos informou que Miranda havia acordado e queria falar comigo a sós. Acompanhei a equipe até o quarto dela. Miranda estava diferente de ontem. O rosto, menos tenso. Os olhos, sem o brilho arrogante que antes carregavam. Agora, só restavam exaustão e algo que parecia alívio. Não achei que você viria, ela disse, com a voz áspera. Vim ouvir sua confissão final, respondi, parando a poucos metros da cama. Não há mais o que confessar, já falei demais, sussurrou ela. Mas quero que você saiba, eu nunca achei que as coisas chegariam a esse ponto. Kyle me empurrou além dos meus limites. Eu só queria minha carreira de volta, não queria te destruir. Fiquei em silêncio. Aquilo não era um pedido de desculpas. Não era arrependimento. Era o lamento egoísta de quem sabia que havia perdido. Vou contar tudo à polícia, continuou Miranda. Tenho uma cópia de um e-mail que o Kyle enviou para alguém chamado Jonathan Matthews, da Kanner Farm. Ele pediu um composto que desacelera a cognição sem deixar rastros. Está no meu laptop. Saí do quarto sem responder. Eu não precisava de confissão. Eu precisava de justiça. E a justiça finalmente havia começado a se manifestar. O julgamento começou em uma fria manhã de outono, no tribunal do condado de Charleston. Lá fora, os bordos começavam a mudar de cor. Lá dentro, a tensão era tão densa que até uma simples tosse ecoava como uma sirene. Kyle Carson e Miranda Stone estavam sentados à mesa da defesa, com os rostos frios, esvaziados da confiança arrogante que ostentavam nas reuniões familiares. Sentei-me na primeira fileira do lado do autor, ao lado do advogado Gallagher. Atrás de nós estavam minha mãe, alguns colegas próximos e um representante do Henderson Group, o cliente que quase perdemos por causa do plano de Kyle. O promotor iniciou com uma declaração direta. Este caso não trata apenas de traição conjugal. Trata-se de uma campanha cuidadosamente planejada para destruir a saúde, a reputação e a carreira de uma mulher simplesmente porque ela teve mais sucesso. As evidências foram apresentadas uma a uma. A gravação do Brant. Mensagens de texto entre Kyle e Miranda, discutindo dosagens e horários. Por fim, um bilhete manuscrito de Kyle que dizia: dobra a dose, se necessário. Certifique-se de que ela esteja ausente no dia 17. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando a promotoria exibiu o vídeo que gravei em casa. Lá, eu olhava diretamente para a câmera e falava sobre a dor, as idas constantes ao hospital e a percepção devastadora de que era meu próprio marido quem preparava minhas bebidas matinais. Não olhei para Kyle quando o vídeo terminou. Fazia tempo que eu deixei de procurar qualquer traço de humanidade nele. No segundo dia do julgamento, o Dr. Brunner foi chamado como testemunha especializada. O Dr. Brunner apresentou os resultados dos meus exames de sangue de 3 internações diferentes. Em todas, havia traços do mesmo composto químico raro, com concentrações crescentes a cada nova hospitalização. Não foi acidente. Segundo o médico, alguém estava monitorando cuidadosamente minhas reações e ajustando a dosagem ao longo do tempo. Isso indicava controle absoluto e clara intenção. No terceiro dia do julgamento,
Um representante da Caner Pharma, a farmacêutica ligada a Kylie, foi chamado para depor. Ele confirmou que um funcionário chamado Jonathan Matthews havia sido suspenso e que os compostos estavam ligados a e-mails enviados por Kylie Carson. Estamos chocados e profundamente arrependidos, disse o representante. Esses compostos jamais deveriam ter saído de ambientes controlados. Quando a defesa tomou a palavra, tentou inverter a narrativa. Alegaram que Miranda havia sido manipulada por Kylie e que ele só queria que a esposa descansasse do excesso de trabalho. O tribunal explodiu quando o promotor rebateu. Ajudá-la a descansar? Misturando substâncias experimentais na comida dela? Enviando e-mails pedindo uma dose forte o bastante para deixá-la fora do trabalho por 3 dias? Isso não é preocupação. Meritíssimo. É conspiração. No último dia, Miranda pediu para falar. Usava uma blusa azul clara e suas mãos tremiam quando se levantou. Eu não nego nada, começou. Mas nunca imaginei que isso iria tão longe. Admito que senti inveja. Admito que me calei quando Kylie passou dos limites. Mas eu nunca quis causar esse tipo de dor. Kylie permaneceu calado durante todo o julgamento. Somente reagiu quando o veredito foi lido. O júri retornou. O tribunal ficou em silêncio. O juiz se levantou, a voz firme. O júri chegou a um veredito. Kylie Carson e Miranda Stone são considerados culpados de todas as acusações: conspiração para causar lesão corporal grave, uso indevido de substâncias controladas com fins pessoais e colocar intencionalmente em risco a vida de outra pessoa. Prendi a respiração enquanto ouvia a sentença. Kylie Carson, 18 anos de prisão. Miranda Stone, 12 anos de prisão. Sem direito à liberdade condicional. Kylie nem sequer ergueu a cabeça. Miranda desabou em lágrimas a primeira vez que mostrou alguma emoção durante todo o processo. Eu não me senti vitoriosa. Apenas aliviada, como se finalmente estivesse acordando de um pesadelo que parecia não ter fim. Enquanto eles eram levados, murmurei baixinho. Não é porque eu sou mais forte que vocês. É porque eu nunca precisei envenenar ninguém para conseguir o que queria. 1 ano depois, eu estava no palco principal do Charleston Business Summit. Luzes suaves iluminavam a plateia, centenas de executivos, estrategistas e nomes conhecidos do mundo corporativo. Sorri e ajustei o microfone. Meu nome é Everly Carson, comecei, com a voz firme. E hoje eu quero falar sobre como transformar a adversidade em motivação e como manter sua identidade intacta em meio à inveja, à traição e à dor. Há exatamente 1 ano, eu saí de um tribunal sem uma vitória nas mãos, mas com o coração partido. Mesmo assim, eu carregava o que mais importava, a verdade. E foi essa verdade que mudou o rumo da minha vida e da minha carreira. Depois do julgamento, decidi deixar a empresa onde tudo havia começado. Apesar do apoio declarado durante o processo, ainda sentia o peso de olhares desconfortáveis e conversas sussurradas pelos corredores. Em vez disso, aceitei uma proposta do Henderson Group, a mesma empresa que quase foi tirada de mim por Kylie e Miranda. Eles me contrataram como diretora de estratégia regional para o Sudeste, me dando controle total sobre grandes contas e projetos. Eu não busquei vingança. Não dei entrevistas expondo ninguém. Nunca mencionei Kylie ou Miranda à imprensa. Apenas trabalhei em silêncio, com integridade, e deixei que os resultados falassem por mim. 9 meses atrás, fechei uma parceria exclusiva com a Lyric Skin, uma marca de cuidados com a pele de luxo, no valor de mais de 12 milhões de dólares. 3 meses depois, minha equipe foi premiada com o Prêmio de Estratégia Revelação na Conferência Nacional em Atlanta. Mais recentemente, fui eleita para o Conselho Executivo da American Marketing Association. Respirei fundo e continuei meu discurso. Dizem que o sucesso é a vingança mais doce. Mas eu discordo. A vingança, em qualquer forma, nasce da amargura. O sucesso de verdade, aquele construído com esforço, integridade e perseverança, é o que realmente liberta. Liberta da necessidade de revidar. Liberta da dor. Liberta do passado. Os aplausos ecoaram da plateia abaixo do palco. Entre os rostos, vi uma jovem me observando, olhos brilhantes, atentos com o mesmo olhar que eu tinha quando comecei minha carreira. Depois da apresentação, segui pelos bastidores quando uma mulher se aproximou, segurando um caderno e uma caneta. Com licença, senhorita Everly, meu nome é Daniele, trabalho em uma startup de tecnologia para a área da saúde. Queria só dizer, seu discurso me deu coragem. De verdade.
Sorri, toquei gentilmente o braço dela e disse: coragem não é a ausência do medo. É seguir em frente mesmo com medo. E eu vi essa coragem nos seus olhos. Naquela noite, voltei para o meu novo apartamento no centro de Charleston, o mesmo que projetei do zero após vender minha antiga casa. Na caixa de entrada, havia um e-mail da equipe jurídica da Henderson. O assunto era direto: contrato da Lyric Skin renovado por mais 3 anos. Me sentei na varanda, observando a curva do rio Ashley iluminada pelas luzes da cidade. Na mão, uma xícara de chá de camomila não café. Mais importante, preparada por mim mesma. Eu não temia mais o que bebia. Não precisava mais desconfiar de todos ao meu redor. Recuperei minha vida. No fim do e-mail, havia uma nota do CEO da Henderson. Obrigada por não desistir. Você é mais do que uma executiva. É um exemplo de resiliência. Não sei onde Miranda e Kyle estão agora. Em alguma prisão federal. Meu advogado me enviou o resumo da sentença final, mas eu nunca abri. Não precisei, não quis. Escolhi seguir em frente. Sem olhar para trás. Sem amargura. Sem carregar o peso da vingança. Escolhi a liberdade. Escolhi o sucesso. E essa foi a maior prova de que a escuridão nunca teve chance de me vencer. A história de Everly é a prova viva de que a verdade e a perseverança podem superar até as conspirações mais sombrias. Apesar de ser traída por aqueles que estavam mais próximos a ela, Everly não se deixou abalar. Ela se reergueu, reuniu provas e buscou justiça. Ao invés de se deixar consumir pela vingança, ela fez uma escolha: o sucesso. Construído sobre sua própria força e integridade, em um mundo repleto de mentiras, ela nos lembrou que o caráter e a determinação são as armas mais poderosas que temos para seguir em frente. E você, o que acha da escolha de Everly? O sucesso realmente é a melhor resposta à traição? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias familiares poderosas e surpreendentes.